Quais seriam os principais problemas de um solo muito solto e como diminuir esse problema? Bem, o solo muito solto, ele traz problemas tanto para o próprio solo, quanto para o desenvolvimento da minha cultura. Um solo muito pulverizado quer dizer que ele está o quê? Desestruturado. Está um solo que perdeu aquela sua estrutura natural, que demorou muito tempo para ser formado. Então, quando é que a gente vai ter esse problema? Né? Quando a gente faz algum tipo de preparo. Isso tanto em áreas de abertura quanto em áreas de reabertura ou áreas que utilizam o preparo convencional como sistema de preparo de solo, como sistema de manejo. E o que é que isso implica em termos de problema? Se eu tenho um solo muito pulverizado, a principal consequência que a gente vai ter de um solo muito pulverizado é ele estar mais susceptível tanto a compactar quanto a ser perdido por erosão. Lembre-se, o solo pulverizado ele é menos resistente à ação da água e também ao tráfego da máquina. Então, o primeiro problema nós já temos aí, que é o próprio problema do próprio solo. Outro problema que a gente vai ter é no desenvolvimento da minha cultura. Ou seja, para que a minha semente ela germine, ela precisa embeber água. Se eu estou com um solo muito pulverizado e muito solto, o que é que vai acontecer? Ele vai ter dificuldade em embeber essa água e iniciar o processo de germinação. Por quê? Porque o contato solo-semente ele é importante. Aquela roda compactadora que vem atrás da minha semeadora é justamente para isso. Para chegar à terra próxima da minha semente, ela embeber água com mais facilidade e ter uma germinação mais uniforme. Outro problema é a dificuldade de eu manter a mesma profundidade dessa minha semente usando uma semeadora. Se o solo está muito solto, eu tenho dificuldade de manter essa uniformidade no meu plantio. E, logicamente, minha plantabilidade vai estar deficiente. Então, se eu não tenho uma plantabilidade boa, eu já começo a perder produtividade desde o plantio. Outra questão é o contato, depois que a minha planta já desenvolveu, é o contato da minha raiz com o meu solo. A minha raiz ela não gosta de um solo muito solto, porque ela perde contato com esse solo. E lembre-se, muitos nutrientes são absorvidos por quê? Por difusão, pensando aí em fósforo principalmente. Outros chegam né, até a raiz via fluxo de massa. E se eu tenho um solo muito solto, eu tenho dificuldade dessa movimentação de nutrientes para chegar até a minha raiz. Então, consequentemente, minha planta vai ter dificuldade de absorver água e absorver nutrientes. Em relação à água, nós temos outro problema de um solo muito pulverizado, porque ele vai ter menor retenção e disponibilidade de água para a minha cultura. Vocês podem observar, um solo muito solto, ele seca muito mais rápido do que um solo mais agregado, um solo um pouco mais compacto. Não quer dizer que é um grau de compactação que traga problema para o desenvolvimento radicular. Mas lembre-se, a resposta da minha cultura, em termos de produtividade, ao grau de compactação do solo, ela não é linear. Ou seja, um solo muito solto, a minha planta ela não produz o máximo possível e nem um solo muito denso. É uma condição intermediária que a minha planta expressa seu máximo potencial produtivo. Então assim, observe os problemas que a gente tem quando eu tenho um solo muito pulverizado. Redução do contato solo-semente, redução do contato solo-raiz, redução da disponibilidade de água e, consequentemente, da absorção de água e nutrientes. E, logicamente, eu vou ter um solo mais susceptível à erosão e à compactação. Como é que eu posso manejar esse solo para reduzir essa desestruturação que o meu preparo fez? Colocar raiz e colocar palha no meu sistema. Então, toda vez que eu fizer um preparo, eu tenho que vir com culturas que agreguem novamente esse solo e não tem nada melhor do que plantas com desenvolvimento do sistema radicular fasciculado, aí eu estou falando principalmente das gramíneas, que vai reestruturar esse solo, adicionar carbono em profundidade e, ao mesmo tempo, adicionar carbono via palhada. Então, assim, o segredo é muito simples e a gente já conhece, que é colocar raiz e palha no meu sistema para manejar esses solos muito soltos.